O envelope repousava ao lado do meu prato, parecendo uma ameaça disfarçada de branco. Meu nome estava digitado em letras maiúsculas, centralizado. Nada de caligrafia, nada de carinho, apenas uma precisão fria. Meu pai nem sequer olhou para mim quando o abri. 1.500 por mês, ele disse, como se estivesse lendo uma conta de luz. Isso inclui aluguel, internet, eletricidade e sua parte nas despesas de casa. Pisquei para a lista detalhada: aluguel base, 900. Utilidades, 200. Contribuição doméstica, 400. No final, uma frase destacada: vencimento no primeiro dia do mês. Multas por atraso aplicáveis. Ao meu lado, Mariane enrolava o macarrão. Suas unhas recém-feitas e a tela do celular exibiam a rotina de skincare de alguma influenciadora. Ela não levantou os olhos. Mas a Mariane não, comecei. Ainda está encontrando o caminho dela, minha mãe interveio suavemente, com uma voz doce como mel. Você tem 2 empregos, Lourdes. Sua vida é estável. É hora de aprender a ter responsabilidade de adulta. Estável? Eu sou estável porque não tenho um dia de folga há 6 meses. Porque trabalho das 8 horas às 16 horas no banco, depois corro para o outro lado da cidade para servir mesas até a meia-noite. Porque corto cupons de desconto, pulo o café da manhã e moro no quarto que pintei quando tinha 10 anos. Olhei para a fatura novamente. Cada número era um golpe. Quando isso começa? Perguntei, baixinho. Na semana que vem, meu pai respondeu. Confiamos que você dará conta. O garfo da minha mãe bateu na borda do copo. E só para deixar claro, atrasos no pagamento terão uma taxa de $50. É assim que o mundo real funciona. Assenti. Porque o que mais eu poderia fazer? Dobrei o papel com cuidado, guardei-o no bolso e me desculpei, saindo da mesa antes que o peso no meu peito me partisse ao meio. No meu quarto, abri o notebook e conferi o saldo da minha conta. Não estava ótimo, mas também não estava zerado. Fiquei olhando para a tela por um bom tempo. Em seguida, abri uma nova planilha, chamei-a de recibos de aluguel e comecei a digitar. Lá embaixo, Mariane ria de algo no celular. Adicionei outra coluna, despesas que eles não pagam. Eu estava aprendendo, só que não a lição que eles achavam que estavam me ensinando. E quando abri a fatura do meu cartão de crédito, vi o nome dela na conta. No fim da semana, eu havia trabalhado 5 turnos no banco e 3 no restaurante, comido apenas 4 refeições completas. Meus pulsos doíam de tanto carregar bandejas. Minhas pernas latejavam de tanto ficar em pé, e minha caixa de entrada estava cheia de avisos de saldo negativo e lembretes sobre o aluguel. Quando cheguei em casa na sexta à noite, Mariane estava jogada no sofá da sala, vestindo um moletom velho meu como se fosse dela. A TV passava uma reprise de um reality de namoro. Na mesa de centro, havia uma caixa da Amazon com o meu nome. O produto havia sido comprado por outra pessoa. Mariane, falei, segurando a caixa. Você usou meu cartão de novo? Ela nem piscou. Você disse que eu podia usar uma vez. Isso foi há meses, e era para comprar livros da faculdade. Ela encolheu os ombros. Bem, você nunca mudou a senha. Fiquei olhando para ela, esperando por qualquer sinal de arrependimento. Nada veio, apenas o som de risadas falsas da televisão. Minha mãe entrou da cozinha, enxugando as mãos em um pano de prato. O que está acontecendo? Ela ainda está usando meu cartão de crédito, eu disse, suavemente. Minha mãe suspirou, já parecendo entediada com a conversa. Lourdes, a Mariane está tentando encontrar o caminho dela. Você é a que tem renda fixa. Por que não se apoiam em vez de ficarem marcando território? Engoli um nó na garganta. Eles não viam isso como roubo. Eles viam como algo esperado, natural. Eu ganhava, ela gastava. Era um equilíbrio, na visão deles. Naquela noite, sentada na minha cama, rolei a tela do aplicativo do banco.
Havia cobranças que eu não reconhecia, cosméticos, assinaturas de streaming, kits de refeição. Nenhuma delas era minha. Todas cobradas no cartão vinculado à nossa conta familiar de Wi-Fi. Abri minha planilha e adicionei uma nova aba, Cobranças da Mariane. Em seguida, abri um navegador e digitei, como contestar uso não autorizado de cartão de crédito por familiar. Não apertei o Enter. Em vez disso, abri outra aba e procurei, como abrir uma conta poupança de alto rendimento. Abri a conta em um crédito mútuo, durante minha pausa de almoço numa terça-feira, longe da agência onde eu trabalhava, que era visível demais. Usei meu e-mail profissional, configurei uma caixa postal para correspondências e a financiei com o pequeno bônus que havia ganhado no trimestre anterior por atingir metas. $1.000, um começo discreto. Naquela noite, atualizei minha planilha, aba por aba. Pagamentos de aluguel, contribuições de serviços públicos, compras de supermercado que fiz sem ser solicitada. Criei colunas coloridas, verde para pagamentos confirmados, amarelo para cobranças contestadas, vermelho para as pegadas digitais da Mariane nas minhas contas. Cada clique parecia um fôlego recuperado. 2 dias depois, eu estava conferindo depósitos no meu guichê do banco quando Elias se inclinou por cima do balcão, com seu sorriso preguiçoso de sempre. Você parece que está se preparando para ir a um tribunal. Talvez eu esteja, murmurei. Ele levantou uma sobrancelha, e eu contei a ele. Não tudo, mas o suficiente, a fatura do aluguel, as despesas da Mariane, as regras não ditas da nossa casa. Quer ver uma coisa? Ele perguntou. Em seguida, puxou um registro público de hipotecas na tela dele. Seus pais refinanciaram no ano passado. O empréstimo está inadimplente, com pelo menos 90 dias de atraso. Eu pisquei. Mas eu estou pagando. Eles não estão te ensinando nada, ele disse. Eles estão pagando as contas com o seu salário. Isso não é responsabilidade. É dependência. Mais tarde, naquela noite, olhei para minha planilha novamente, adicionei uma nova linha e, em negrito, digitei: isso não é sobre me ajudar a crescer. É sobre impedir que eles afundem. Em seguida, fiz 2 cópias, uma para meu computador e uma para a nuvem, e rotulei a pasta como evidência. Fechei o laptop e me deitei na cama, tentando calcular quanto tempo levaria para juntar dinheiro suficiente para sair. O número era grande demais, as horas, muitas. Mas eu não estava mais apenas trabalhando. Eu estava registrando. E percebi que registrar poderia ser minha própria forma de resistência. Tudo começou quando Elias deslizou o celular pela mesa da sala de descanso durante um almoço tardio. Olha isso, ele disse. 3 quartos, bairro decente, preço bem abaixo do mercado porque o proprietário está desesperado para vender. Eu esperava um lugar para reformar, mas as fotos mostravam pisos de madeira, janelas limpas e até um pequeno quintal. Não era luxuoso, mas parecia possível. Não tenho condições de comprar uma casa, eu disse, embora minha voz vacilasse. Elias encolheu os ombros. Não hoje, mas talvez não esteja tão longe quanto você pensa. Você tem economizado, não é? Assenti lentamente, o número na minha conta secreta crescendo a cada semana. Não o suficiente para uma casa dos sonhos, mas talvez o suficiente para uma base. Naquela noite, depois do meu turno no restaurante, fiquei acordada até tarde lendo tudo o que podia encontrar. Como comprar um imóvel por meio de uma LLC, formas de manter compras de imóveis privadas, protegendo sua identidade em registros públicos. Pela manhã, eu já tinha um plano. A senhora Vidal, uma cliente antiga do banco e agente imobiliária semi-aposentada, me encontrou em um café. Ela sempre foi gentil e observadora, nunca fofoqueira. Quando eu disse o que precisava, ela não demonstrou surpresa. Vamos criar uma LLC de fachada, ela disse. Você será a única sócia, mas seu nome não estará nos documentos de compra, apenas o nome da empresa, Apex Corporation. Sorri com o nome. A papelada andou rápido. Elias me ajudou a preparar as finanças, a senhora Vidal cuidou dos registros, e na semana seguinte,
eu tinha uma pasta rotulada com o nome da LLC e uma lista de verificação chamada Operação Saída. Toda noite, eu empacotava algumas caixas, roupas, livros, cadernos de desenho antigos, qualquer coisa que eu não quisesse deixar para trás. Eu as mantinha no porta-malas do carro e as levava para um depósito durante as pausas para o almoço. Ninguém perguntou para onde foi minha estante de livros. Ninguém notou que meu armário estava mais vazio. Mariane estava ocupada demais com a luz circular e os vídeos do TikTok. E meus pais simplesmente presumiram que eu estava cansada. Eles não estavam errados. Eu estava exausta. Mas pela primeira vez, não parecia uma rendição. Parecia um plano. Escolhi uma terça-feira. Todos estariam fora. Mariane tinha uma aula de pilates que ela não levava a sério, mas nunca faltava. O clube do livro da minha mãe se reunia no centro comunitário. Meu pai jogava raquetebol com homens que riam alto demais e batiam uns nas costas dos outros como se ainda estivessem no ensino médio. Eu havia ensaiado o momento, minuto a minuto. Elias me ajudou a carregar as caixas mais pesadas no porta-malas dele naquela manhã, com a desculpa de me dar uma carona para o trabalho. O resto, meus produtos de higiene pessoal, a última gaveta de roupas, meu laptop, coube perfeitamente no banco de trás do meu carro. Deixei a chave na minha cômoda. Na mesa da cozinha, coloquei uma única folha de papel dobrada ao meio. A parte da frente dizia simplesmente, Lourdes. Lá dentro, estava escrito, a partir de hoje, estou me mudando. O aluguel não será mais pago. A internet e todos os outros serviços no meu nome serão desconectados em 24 horas. Por favor, encaminhe qualquer correspondência para o endereço registrado no banco. Atenciosamente, L. Nenhuma emoção, nenhuma explicação, apenas os fatos. Fiquei parada na porta por um segundo, deixando o silêncio da casa se instalar no meu peito. Meus antigos troféus ainda enfeitavam a lareira, debate, feira de ciências, frequência perfeita. Coisas que eu já havia superado, mas que eles mantinham em exibição como prova de que haviam criado alguém útil. Fechei a porta atrás de mim sem olhar para trás. No carro, abri o celular e segui a lista: bloquear mãe. Bloquear pai. Bloquear Mariane. O silêncio que se seguiu foi imediato, como se eu tivesse desligado uma máquina que zumbiu sob minha pele por anos. Mais tarde, a senhora Vidal ligou. Sua oferta foi aceita, ela disse. A Apex Corporation é oficialmente a dona do imóvel. Fecharemos o negócio em menos de 30 dias. Apoiei a testa no volante e fechei os olhos. Não era alívio, ainda não. Mas era o conhecimento calmo de que a saída não era mais uma fantasia. Era real. Era minha. Estacionei o carro em frente ao meu quarto temporário na casa da irmã do Elias, e levei minhas primeiras coisas para dentro. Naquela noite, dormi sem protetores auriculares. Nada de gente andando no andar de cima, nada da Mariane gritando no telefone, nada de máquina de lavar funcionando depois da meia-noite. Apenas respiração e quietude. E na manhã seguinte, quando verifiquei minhas economias, adicionei uma nova linha abaixo do total, aluguel final pago, nenhum. Eles me encontraram mais rápido do que eu esperava. A carta deve ter chegado naquela manhã, um envelope simples, tinta preta, endereçado à residente atual. Dentro, um aviso formal de que a hipoteca da casa havia sido oficialmente transferida para a Apex Corporation. Com efeito imediato. À noite, eles estavam na minha porta. Olhei por aquele buraquinho. Meu pai de camisa polo, com a mandíbula cerrada. Minha mãe torcendo as mãos. Mariane atrás deles, de braços cruzados, óculos de sol na cabeça como se fossem uma armadura. Abri a porta pela metade, ficando no batente. Lourdes, minha mãe começou, com a voz leve, como se nada tivesse acontecido. Recebemos uma carta. Alguma empresa assumiu a hipoteca. Achamos que deve haver algum engano. Não houve, eu disse. A testa do meu pai se franziu. Você sabe de alguma coisa sobre a Apex Corporation? Eu sei.
Eu não disse mais nada. Não precisava. Minha mãe se moveu, olhando nervosamente para Mariane. Querida, a Mariane vai precisar de um lugar para ficar enquanto resolvemos isso. Só por um tempo. Você sempre foi tão responsável. Assenti pensativamente. Sofá da garagem. 1.500 por mês. Taxas de atraso aplicáveis. A cabeça da Mariane se virou para mim. Você está falando sério? Seríssima, eu disse. Vocês me ensinaram bem. O rosto do meu pai ficou vermelho. Isso não é um jogo, Lourdes. Somos sua família. Inclinei a cabeça. Vocês também eram a minha. Quando me entregaram uma fatura digitada e chamaram isso de amor. A voz da minha mãe falhou. Nós não fizemos isso por maldade. Eu sei exatamente o que vocês pretendiam fazer, eu disse. E eu aprendi. Entrei em casa e fechei a porta. Suas vozes ficaram abafadas pela madeira. Nada de gritos, nada de socos na porta, apenas o silêncio vazio de pessoas que finalmente haviam perdido o controle. Fiquei parada por um momento, depois me virei e caminhei até a pequena mesa onde meu notebook me esperava. A pasta documentos da hipoteca já estava aberta. Adicionei um novo arquivo, registro de interação, primeira visita. Eu não os convidei a voltar. Eles vieram de novo, de qualquer forma. Desta vez, não bateram imediatamente, apenas ficaram na beira da varanda como se estivessem esperando permissão. Abri a porta devagar e não dei espaço para eles entrarem. Precisamos conversar, disse meu pai. Eu imaginava, respondi. Entrei na casa sem dizer mais nada. Eles me seguiram. Eu os guiei até a cozinha, onde 3 cadeiras já estavam dispostas e um envelope pardo repousava sobre a mesa. Sentei primeiro, depois deslizei o envelope na direção deles. Minha mãe o abriu. Dentro estavam 2 anos de registros. Cada pagamento de aluguel, cada taxa de atraso, divisões de contas, notas de supermercado, cobranças no cartão de crédito em nome de Mariane. Levou alguns minutos para eles entenderem o que estavam vendo. Eu guardei cada documento, eu disse. Porque vocês me ensinaram a fazer isso. Mariane sentou-se, tensa, de braços cruzados, fingindo não ler por cima do ombro da minha mãe. Meu pai permaneceu em silêncio até que avistou a última página, a escritura da propriedade. O que é isso? Ele perguntou, com a voz embargada. É a escritura da sua casa, eu disse. A Apex Corporation a possui agora. Os olhos dele examinaram a página, depois a examinaram novamente. Isso é real? Sim, mas como? Vocês me deram uma lição e eu a coloquei em prática. Ele agarrou a mesa, os ombros caindo lentamente, como um homem desmoronando. Estávamos tentando te fortalecer. Vocês me tornaram silenciosa, eu disse. Me deixaram exausta, mas eu aprendi a documentar. Aprendi a sobreviver e aprendi a vencer. Minha mãe estendeu a mão na minha direção, os dedos tremendo. Lourdes, por favor. Eu me levantei. A hipoteca está em nome de uma entidade legal. Vocês receberão um novo cronograma de pagamento na próxima semana. Se quiserem negociar, usem o e-mail que está na carta que receberam. Os olhos do meu pai não saíram da escritura. Suas mãos ainda tremiam. Eu os levei até a porta, abri-a e esperei até que os 3 saíssem. Mariane não disse nada. Antes de fechar a porta, entreguei o envelope à minha mãe. Vocês vão precisar disso, eu disse. É tudo que vocês me ensinaram. O quarto que escolhi ficava virado para o leste, então pegava o sol da manhã em cheio. Pintei as paredes de um branco suave e estendi o tapete que guardava há anos. As telas saíram das embalagens com a reverência silenciosa de algo sagrado. Uma tela em branco esperava no cavalete. Eu não pintava há mais de 2 anos. Não era apenas falta de tempo ou exaustão, era o quão pequena eu me sentia naquela casa, o quão pouco espaço me era permitido ocupar. A arte havia se tornado um luxo desnecessário, esquecido.
Agora, parecia oxigênio. Eu estava organizando minhas paletas quando a campainha tocou. Quase não atendi. Mas atendi. Minha mãe estava lá, sozinha, segurando algo embrulhado em papel de seda. Não vou demorar, ela disse, com a voz baixa. Eu só encontrei isso. Ela desembrulhou a moldura e me entregou. Era uma foto da minha exposição de arte do último ano. Eu estava em frente à minha pintura, segurando uma fita azul, sorrindo como se acreditasse que isso importaria para sempre. Você estava tão orgulhosa, ela sussurrou. Nós estávamos errados. Eu não disse nada. Apenas olhei para a foto, lembrando da versão de mim que existia antes dos turnos no banco, das faturas e de aprender a sobreviver em silêncio. Pensei que talvez você quisesse de volta, ela acrescentou. Assenti, peguei das mãos dela e coloquei na prateleira do ateliê sem fazer comentários. Ela ficou lá por mais um momento, depois se virou e desceu a entrada. Não a segui. Em vez disso, fechei a porta, caminhei até o cavalete e peguei meu pincel. A tela ainda estava em branco, mas a luz era boa. Enviei o aviso de aluguel no primeiro dia do mês. Era curto, profissional e não deixava espaço para mal-entendidos. Pagamento devido à Apex Corporation. Valor de mercado. Prazo de 5 dias. Taxas de atraso aplicáveis. A sensação de clicar em enviar foi estranha, não por culpa, mas pela clareza, pela finalidade tranquila. Eu não estava mais esperando que eles fizessem a coisa certa. Eu estava simplesmente fazendo o que eles tinham me ensinado a fazer. 2 dias depois, Elias me encaminhou um e-mail da Mariane. Ela havia se candidatado a um emprego de recepcionista em um salão local. Ela havia me usado como referência. Eu aprovei o pedido sem fazer nenhum comentário. Camila apareceu naquela noite com comida tailandesa, rolinhos primavera extras, e espalhamos tudo na minha mesa de jantar. Elias chegou 1 hora depois com refrigerantes gelados e uma cópia impressa do primeiro relatório trimestral da LLC. Você está tecnicamente no lucro, ele disse, levantando uma sobrancelha. Não achei que seu plano de vingança se transformaria em um negócio. Eu ri de verdade, e me inclinei na cadeira. Eles me ensinaram a guardar os comprovantes, eu disse. Eu só levei isso um pouco mais longe. Camila sorriu. Talvez longe demais. Talvez não longe o suficiente, acrescentou Elias. Nós brindamos a inícios ruins com finais melhores. Mais tarde, quando a louça estava limpa e a casa silenciou, abri a gaveta do meu arquivo e deslizei a cópia do aviso de aluguel em uma pasta marcada como enviados. Era o primeiro documento que eu criava sem medo. A casa estava quieta. Minha conta estava estável. Meu pincel repousava limpo ao lado de uma tela meio coberta por tons de laranja intenso e azul cinzento. Amanhã, eu a terminaria. Mas hoje, eu simplesmente permitia que o silêncio fosse meu. O estúdio cheirava a recomeços, tinta fresca, madeira nova, um toque de terebentina que me lembrava da faculdade. Fiquei no centro do espaço, a luz do sol entrando pelas janelas altas, e me permiti absorver tudo aquilo. Tudo era meu. Eu havia assinado o contrato de aluguel em nome da Apex Corporation. A LLC agora tinha ativos, uma renda estável de uma hipoteca que eles pensaram que me destruiria. Em vez disso, ela construiu isso. Desempacotei os pincéis primeiro, organizando-os por tamanho, por memória. Pendurei a foto que minha mãe me deu perto da entrada, não por sentimentalismo, mas para servir de testemunho, um registro de quem eu era antes de me tornar essa versão de mim mesma. Quando mergulhei o primeiro pincel na tinta, minha mão não tremeu. Pintei a tarde toda, pinceladas largas, sem um plano, apenas movimento. A luz mudou, as sombras se estenderam. Meu celular vibrou uma vez, lá na bancada. Limpei as mãos para verificar. Uma mensagem no grupo da família, não lida desde que saí. Você vem para o jantar? Precisamos conversar. As horas da Mariane foram cortadas. Estamos tentando nos organizar. Não se esqueça que a hipoteca vence.
Fiquei olhando por um momento, depois digitei: o aluguel vence no dia 1º. Multas por atraso aplicáveis. Em seguida, bloqueei o grupo. Sem mais explicações. Sem mais negociações. Apenas silêncio. Desliguei o celular, coloquei-o na gaveta sob a mesa de trabalho e me afastei para observar o que eu tinha criado. Não estava finalizado. Mas não precisava estar. O silêncio no estúdio não era vazio. Ele tinha sido conquistado. E ao pegar o pincel novamente, eu soube que aquilo não era vingança. Era um retorno. Obrigada por ouvir a história de Lourdes. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.